Nossa segunda videoaula. Eu espero que todos estejam bem e que a gente possa aproveitar o máximo dessa aula. Hoje nós vamos ver um conteúdo muito importante. A gente vai falar sobre as bactérias e as arqueias que fazem parte do reino Monera, ok? Contudo, nessa aula a gente vai focar mais nas bactérias, até porque as arqueias foram descobertas apenas após a década de 70, ou seja, nos anos 1970. Isso é bem recente, ok? Portanto, não se tem muitos estudos ainda sobre as arqueias, mas até agora não se sabe nada sobre o fato de que ela possa causar doenças, certo? Ainda não se tem nada comprovando isso. Vamos então falar das bactérias, não é? Então, gente, as bactérias são seres vivos, não é? Diferentemente dos vírus, como vocês já fizeram atividades, não é? Sobre os vírus, viram capítulo, não é? Quando alguém pergunta assim para o professor de ciências, os vírus são seres vivos ou não? E aí, que resposta a gente pode dar? Não se sabe, não é? Porque alguns estudiosos podem dizer que sim e outros podem dizer que não. Por quê? Porque eles só são seres vivos quando eles estão em uma célula, certo? Eles precisam de uma célula hospedeira para serem seres vivos, ok? Já as bactérias são seres vivos e não se discute sobre isso, ok? Então, são os primeiros seres vivos a existirem no planeta Terra. Olha só como elas são importantes, ok? Então, antes de existir qualquer tipo de animal, antes de existir qualquer tipo de planta, esses serizinhos já existiam. Então, quando foi que esses seres vivos foram descobertos? Já que eles são seres microscópicos, né? Como a gente já sabe, as bactérias são seres microscópicos. Bom, o microscópio só foi descoberto no século 17. Então, consequentemente, com a descoberta do microscópio, galera, muitos e muitos seres microscópicos foram descobertos. Por isso, a descoberta das bactérias data do século 17, que é o mesmo século da descoberta do microscópio, ok? Eu tentei fazer um desenho aqui para representar para vocês o que como é que uma bactéria é, ok? Vocês já sabem dos meus dotes com relação ao desenho. Eu tentei fazer o meu melhor, mas ó, é esse o sistema. As bactérias são seres procariontes. Vocês lembram o que isso significa do primeiro capítulo, da primeira coisa que vocês estudaram em ciências esse ano? Se elas são seres procariontes, elas não possuem carioteca, ok? Ou seja, o que é a carioteca? Aquela membrana que separa o núcleo de todo o resto da célula. Prestem bem atenção nesse desenho lindo, maravilhoso. Olha, aqui a gente tem o DNA da bactéria, ok? Vocês percebem, conseguem ver que o DNA está solto? Pois é, porque não tem carioteca. Então, os cientistas, por muito tempo, eles acreditaram, olha, muito tempo mesmo, viu? Eles acreditaram que seres procariontes só podiam ser unicelulares, ok? Mas cientistas, adivinhem, brasileiros descobriram uma bactéria multicelular no ano de 2007. Pois é, e foi no Rio de Janeiro, ok? Então, a gente não pode mais dizer que bactérias são seres unicelulares, assim, bem ao pé da letra, ok? Mas, até o momento, a gente vai continuar falando dessa forma, ok? A gente vai continuar dizendo que as bactérias são seres unicelulares, até porque a grande maioria delas são. Então, vamos continuar tratando dessa forma, procariontes unicelulares, ok? Ok. Então, nós temos aqui o DNA solto, né, na viscosidade aqui porque ele não tem carioteca. Nós temos aqui também, gente, os ribossomos.
os ribossomos são organelas essenciais para a sintetização de proteínas, ok? Independentemente de ser uma célula, certo, procarionte de uma bactéria ou de uma célula animal como a nossa, certo? Os ribossomos, eles sempre são organelas que sintetizam proteínas, ok? Nós temos aqui as fibrilas, não sei se dá pra ver direitinho, mas são esses cabelinhos aqui, ok? E aqui nós temos, ó, tá vendo essa caudinha? É o flagelo, certo? Essa estrutura da bactéria serve essencialmente para que ela possa se locomover. É uma estrutura para locomoção, ok? Então, basicamente, as partes mais importantes da bactéria eu tentei representar aqui, ok? Vamos lá, galera. Vamos tirar da nossa cabeça, vamos apagar essa ideia de que as bactérias são vilãs, só causam doenças, ok? Vamos acabar com isso na aula de hoje, ok? Gente, as bactérias que causam doenças são as bactérias patogênicas, ok? E apenas uma pequeniníssima parte das bactérias são patogênicas. A grande maioria delas são bactérias benéficas e extremamente essenciais para a nossa vida, ok? Então, vamos tentar falar aqui algumas das importâncias das bactérias. Primeiro, gente, as bactérias são importantes para a absorção de nitrogênio das plantas, ok? E elas fazem isso a partir do momento em que elas se agregam nas raízes das plantas. A partir do momento que elas fazem isso, as plantas têm essa possibilidade de absorver nitrogênio, o que é muito importante para o crescimento delas, ok? Tem muitas outras importâncias das bactérias. Vamos citar mais alguma. A digestão da celulose. Nós sabemos que muitos animais se alimentam, não é, de folhas, de vegetais. Então, a digestão da celulose, ela se dá por conta das bactérias. Se não fosse isso, não havia digestão, ok? E mais uma importância, assim, extremamente que a gente tem que falar é a questão da decomposição. Se não existissem bactérias para decompor os dejetos, né, os cadáveres, tudo isso, tinham coisas que não iriam se decompor, nunca, não é? Por isso que as bactérias são importantes para a decomposição, e nós vamos ver também a importância mais na frente, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Além também, né, da confecção de remédios, ok? Então a gente já sabe que as bactérias não são tão ruins. Vamos ver agora sobre a estrutura delas. Bom, gente, as bactérias, elas podem ter diversas estruturas, certo? Elas podem ter a estrutura de cocos, certo? Quando elas são arredondadas, parecendo bolinhas, ok? Então, esses nomes são importantes, gente, para a nomenclatura de certas bactérias, certo? Se uma bactéria ela tem esse formato arredondado, a gente fala o nome da bactéria e o sufixo dessa palavra vai ser coco, certo? Por exemplo, Staphylococcus, que vocês devem conhecer, né? Então, termina com cocos no final porque ela possui formato arredondado. Nós também temos os bacilos, certo? Cujo mais famoso deles é o lactobacillus, muito importante para a digestão do nosso organismo, ok? Por quê? Porque esse tipo de bactéria pode chegar vivo ao nosso estômago e combater inúmeras bactérias que nos causariam muito mal, ok? Temos também os vibriões. Eu acho que eu consigo dizer, por exemplo, de cabeça a cólera. A cólera é causada por uma bactéria que é o vibrião, ok? Temos também as espiroquetas e os espirídeos. Qual a diferença entre esses dois? Bom, gente, no caso das espiroquetas, elas não possuem esses flagelos de locomoção, ok? E elas são um pouco mais rígidas. São espirais e um pouco mais rígidos do que os espirídeos, ok? Perfeito. Com relação à morfologia das bactérias, o que é a morfologia? Bom, gente, as bactérias, elas formam colônias, ok? Elas vivem na forma de colônias.
E essas colônias podem ter inúmeras formas, ok? Independentemente da forma, a gente vai ter uma morfologia diferente. Por exemplo, vamos citar como exemplo apenas os cocos, certo? Quando esse tipo de bactérias se juntam de 2 em 2, ok? Nós usamos um prefixo chamado diplo. Por serem arredondados, diplococos, ok? Usando o mesmo. Vamos lá. Se elas forem aglomeradas, né? Se elas formarem colônias de forma aglomerada, aí nós teremos os estafilos, ok? Quando elas se aglomeram, assim, muitas bolinhas num lugar só, estafilo. E o sufixo cocos, estafilococos. Quando esse tipo de bactéria se une fazendo colônia, formando, por exemplo, uma fileira, certo? Uma fileira uma atrás da outra, o que vai acontecer é que nós teremos streptococcus, certo? Então, com relação à morfologia, a gente não vai se prender muito nessa aula, mas basicamente é isso. É de acordo com a organização delas na forma da colônia, certo? Na formação da colônia. Perfeito? Vamos agora para a reprodução das bactérias. Bom, gente, as bactérias elas podem se reproduzir de duas formas. A forma assexuada e a forma sexuada, ok? Na forma assexuada é bem simples. A gente vai ter apenas uma célula que vai ser chamada de célula-mãe. E aí o que vai acontecer? O DNA dessa célula vai começar a se duplicar nesse segundo passo aqui, ok? Vocês estão no 7º ano. Próximo ano, que vocês irão fazer o 8º ano, vocês vão ver um pouco mais aprofundado a questão da duplicação do DNA, ok? Então, a partir desse momento aqui que o DNA se duplica, nós vamos ter dois DNA, um para cada célula, um para cada bactéria. E a partir desse momento, elas se dividem, ok? E a partir da célula-mãe, nós teremos agora duas células filhas, perfeito? Vamos agora para a reprodução sexuada. Essa reprodução, galera, também é chamada de conjugação, ok? Por quê? Porque nesse caso a gente vai precisar de duas células, ok? Uma célula doadora e uma célula receptora. Então, a célula doadora vai doar um pedaço, uma parte do DNA dela para a célula receptora. E a partir desse momento são formadas as duas células finais, ok? É bem simples essa parte de reprodução de bactérias. E com relação à nutrição? Bom, gente, as bactérias, elas são muito fantásticas. Elas podem ser tanto heterótrofas como autótrofas. O que é uma bactéria heterótrofa? Uma bactéria heterótrofa, ela não produz o seu próprio alimento. Ela busca o seu alimento em outros locais. Lembram que eu falei que a bactéria era muito importante para a decomposição? Pois é. Galera, a bactéria ela é um dos seres mais importantes, né, do ciclo da cadeia alimentar. Por quê? Porque a bactéria é ela quem dá a energia inicial como produtora e ela que faz a decomposição no final, como as decompositoras, ok? Então, as heterótrofas são justamente essas que fazem essas decomposições. Por quê? Porque elas procuram se alimentam principalmente de restos orgânicos. As autótrofas, gente, é o contrário. Autótrofas é justamente o contrário. Elas produzem o seu próprio alimento. Elas têm essa capacidade. Como que uma bactéria pode produzir o seu próprio alimento? Basicamente, de duas formas. De dois processos energéticos, certo? Primeiro, que é o mais comum, é a fotossíntese. E o segundo é a quimiossíntese, certo? São esses dois processos energéticos principais para uma bactéria produzir o seu próprio alimento. E é justamente aí que eu falo para vocês uma das maiores importâncias de uma bactéria. Vocês já ouviram falar de cianobactérias? Não? Pois a gente vai ouvir falar agora. Gente, as cianobactérias são as principais responsáveis,
são as principais responsáveis, a moto aqui, ela queria saber também do conteúdo. São as principais responsáveis pela produção de oxigênio no mundo. Pois é, galera. Essas bactérias, inclusive, por muito tempo foram confundidas com algas, até pela coloração delas. Pronto, até o mesmo nome, cianobactérias. A palavra ciano é justamente um tom da cartela da coloração azul, não é? Então ela tinha essa coloração azul esverdeada e as pessoas confundiam com algas. Mas, com o passar do tempo, descobriram que na verdade eram bactérias e a produção de oxigênio delas através da fotossíntese são as principais responsáveis pela produção de oxigênio que a gente tem no mundo, ok? Show, galera! Vamos agora falar um pouco sobre as doenças, né? Que também a gente tem as bactérias patogênicas, ok? E as formas de contrair essas doenças são basicamente de duas formas, ou por vetores rato, mosca, mosquito e por aí, etc. Por aí vai. E a outra forma, gente, é pelas portas de entrada do corpo. Quais são as portas de entrada do corpo? Nariz, olhos, boca, ok? Nós temos diversas doenças bacteriológicas, vocês podem ver isso no livro de vocês, tem vários exemplos. Por exemplo, tem o tétano, a gente tem também a tuberculose, certo? Tuberculose, inclusive, por muito tempo foi uma doença que as pessoas que contraíam era como se fosse o fim da vida. E muitas pessoas ainda morreram de tuberculose por falta de tratamento, porque ele foi descoberto recentemente, ok? Então, vários famosos morreram por conta da tuberculose, não é? E aí, essas bactérias, muitas delas podem permanecer no ar, até mesmo quando a pessoa contaminada já saiu desse ambiente. É por isso, daí que se dá a facilidade enorme de você contrair uma bactéria patogênica e acabar ficando doente, certo? Temos a cólera, né, o vibrião da cólera, como eu já falei para vocês. Temos a hanseníase. A hanseníase é uma doença até um pouco mais difícil de se contrair. Você só contrai a hanseníase mesmo quando você passa a ter muito contato com a pessoa que tem essa doença, certo? E ela se contrai pelas vias respiratórias, ok? Então, os sintomas vocês podem ver no livro de vocês, para esse vídeo não ficar muito extenso, ok? E eu agradeço aqui a atenção de vocês, muito obrigada, espero vocês na nossa próxima aula e até lá. Obrigada, galera!